Sabe, a gente tem que parar de amaldiçoar tudo que é sentimento. Eu nem falo sentimento negativo, ele fala assim, sentimento com valência negativa, porque eu não considero... Medo, tristeza, inveja, Raiva, rancor. Exatamente. Qual a diferença de rancor e... Qual que é a outra parte? Raiva, rancor. Mas rancor é uma escala, né? Rancor fala de ruminação. Você fica guardando. Rancor tem a ver mais com... tem a ver com isso. Fica moendo guardar, na né? sua cabeça. Aí fica moendo isso. É rancor. Normalmente a conotação é essa. Numa escala de intensidade seria raiva e fúria, né? Ah, entendi. Rancor, raiva, fúria, vai aumentando. Não, raiva e fúria. Rancor é outra coisa. Ah, é outra coisa? Rancor tem a ver, é uma coisa mais elaborada, porque tem a ver com ruminação. Tem uma... a gente fala assim, tem uma parte cognitiva um pouco mais elaborada. Eu não lhe perdoo. Tem algum motivo pra isso, tem uma história. Tá. Você foi desprezado em algum momento, a pessoa fez pouco caso com você, então tem uma elaboração em cima. Agora, teve um evento recentemente, IPQ Portas Abertas, que o hospital lá das clínicas, o Instituto de Psiquiatria abre para palestras, e a palestra que eu dei foi tristeza normal e depressão. E eu comecei falando muito isso, tristeza não é uma coisa que a gente tem que amaldiçoar necessariamente, e tem a sua função. É um convite à reflexão, é um convite à introspecção. Ao crescimento. A tristeza faz parte de sentimentos absolutamente nobres e elaborados, como o arrependimento. O arrependimento tem um quê de tristeza? Porque o arrependimento tem uma elaboração cognitiva. Cara, a situação poderia ter sido diferente. Mas tem um lamento também. Aí tem um lamento, a tristeza. Tem uma coisa de responsabilidade também, porque se você se arrepende, em algum momento você poderia ter tomado uma atitude para a coisa ser diferente. Mas você não pensa que eu esqueci do ato falho psiquiátrico? Vai me perseguir agora isso. Eu quero saber qual é a classe médica que mais tem psicopatas. Olha, vamos começar pela que tem menos. Qual que vocês acham? Não vai dizer que é psiquiátrica, eu não vou acreditar, não. Que nem tem menos? Menos. Menos psicopata? Menos psicopata. Gente, é porque é todo quando eu falar psicopata. Quando eu falar, vocês vão falar, é isso. Não, você tá falando dentro da medicina ou a Da profissão? medicina, da medicina. Eu na medicina só. Na medicina. Na medicina. Não sei, qual é que tem menos? Pediatra. Ah, tá. Não faz sentido? Faz sentido. Faz muito sentido. E médico de família e comunidade também tem muito pouco. Então, se for assim, a que tem mais, por lógica, seria... Urologista. Não. Fica descontando. Não. Como é, gente? Me fugiu a palavra agora. Que faz o exame de toque? O geriatra? Não. Tô pensando no que cuida de osso, no ortopedista. Não, é cirurgião. Por quê? Cirurgião. Porque tem que ser meticuloso, tem que ser... Olha, tem que ter um grau de frieza mesmo, né? Tem que ter. Eu não estou dizendo que todo cirurgião é psicopata, óbvio que não, mas tem que ter você tem que matar alguma coisa dentro de você, porque você abre outro ser humano e você olha para aquilo como se fosse, não, e você olha para aquilo como se fosse um trabalho de encanador, né? Eu tenho que tirar isso aqui, eu tenho que botar isso aqui, é muita técnica, mas é um serviço de encanador. É preciso desumanizar muito a coisa, né? Verdade. A gente pode elocubrar por quê. Eu não sei por quê, nem os estudos dizem por quê. Nem sei se um cirurgião pode operar algum conhecido, né? Tem uns que operam. Não, tem uns que operam. Não, eticamente não tem, não é... Tem problema. Não tem. Você falou de ortopedista. Ortopedistas são os mais amáveis, sem sombra de dúvida. Pois então os que você frequenta? Porque os que eu conheço... Não, a minha esposa que tá aqui do lado. Ela é? Bom. Então é por isso que ele tá advogando em causa própria. Agora, eu lhe digo, ela é exceção, porque eu nem conheço uma ortopedista mulher. Tô vendo uma agora. Não é raro? É raro, e é uma ortopedista da pesada, cirurgião de pé e tornozelo. Mas quando tu falou em cirurgião, veio na minha cabeça de cara neurocirurgião, não tem nada a ver. É cirurgião em geral. Então, para ser bem honesto, eu não tenho preciso isso na cabeça, que eu sei que é cirurgião. Mas uma coisa que, quando eu vi a lista, uma coisa que eu reparei é que entre as especialidades mais competitivas, meio que batia com um número, com maior frequência de psicopatas. Nossa. Curioso, né? Agora que cirurgião tem um ego bem grande, tem. Eu ia falar, se fosse profissão em geral também, o pessoal que trabalha na bolsa deve ter um nível de
de psicopatia, né? Deve ter em maior nível, né? Faz parecer mesmo, pela competitividade. Exato, por essa daquela coisa tensão toda. e desumanizar também. Não sei. E você, Lenny? O quê? Tem mais pergunta pra gente? Ah, sim. Ficou no ar agora, né? Ó, o Rafa, ele mandou aqui o seguinte, ó. Como diferenciar um delírio... Nossa, Rafa? Não, esse aqui é outro, como diferenciar um delírio de uma experiência espiritual legítima, considerando o contexto cultural, o impacto funcional na vida do paciente e a crítica da realidade. Deu para entender? Deu, ele perguntou e respondeu, na verdade. Essa é uma questão bastante curiosa, que a psiquiatria, ela tem um jeitinho brasileiro de lidar com isso. Como é que é isso? Assim, se uma experiência acontece no ambiente cultural e religioso que dá suporte para aquela experiência, aquilo lá é um fenômeno religioso. Muitas vezes, uma mesma experiência, fora daquele contexto, num ambiente que não dá suporte do ponto de vista cultural e religioso, pode ser uma pessoa que esteja, de fato, delirando ou tendo uma alucinação, né? E o curioso, mais curioso ainda, é que mesmo nos ambientes religiosos mais místicos que existem, quando uma pessoa começa a delirar de fato, que percebe que fugiu ali, os clérigos, independente da religião, tá? O clérigo lá, os pessoal que cuida, fala, vai procurar um médico, vai procurar um psiquiatra. Eu recebo pacientes assim, às vezes tinha um amigo meu que era pai de santo e ele falou, Fernando, tô te caminhando a pessoa que não é nada espiritual não, que ela tá acontecendo com ela. E de fato, ela tinha um transtorno psiquiátrico. Então, cada vez mais, até os clérigos das diferentes religiões, eles estão alertas a isso e estão até me ajudando nisso. Estão até ajudando os profissionais de saúde. Mas fica fácil quando você faz essa distinção dentro e fora. Mas talvez a pergunta dele diga respeito a ele com ele mesmo, né? Ele no quarto dele, ele na vida dele. Você pode ter experiências místicas fora de lugares místicos. E o que eu diria a ele, no final das contas, é que ele precisa olhar todo o resto do conjunto da vida dele. Boa. Né? É o conjunto, porque eu não posso nunca olhar mesmo um sintoma psicológico isoladamente. Não. Eu tenho que olhar dentro do conjunto da dinâmica. Então, se ele pode ter experiências místicas no quarto dele, ele pode sentir coisas, mas como é essa dinâmica de vida, como é o funcionamento dessa pessoa? Então, dessa forma dá para você fazer uma distinção. Eu esqueci de comentar, bem lembrado, porque ele próprio falou a respeito da funcionalidade. Isso. Tá tudo funcionando bem, tá tudo indo bem, então possivelmente a experiência religiosa mesmo. Sim. Você viu um comentário aí que até, ele sabe que eu vou falar. Kratos e John Wick. Exatamente. Eu até separei uma imagem aqui. Lenny, bota a foto, tu tem aí, bota as duas fotos juntas. Eu só não tenho a do nosso Kratos aqui. Cadê? Onde tá Kratos? Cara, ele tem a mesma falha na barba que eu. Falta só o cabelo. Se você tivesse o cabelo um pouco mais comprido, é idêntico. Quando eu tinha era mais parecido mesmo. Que eu falo. É o John Wick depois da dengue. Pois é. Aí a gente toma a pílula vermelha ou azul, né? É a questão. O John Wick comprado na Shopee, né? Exato. Manda aí. Você tinha visto isso, né? Eu tinha visto lá no começo. Eu tinha achado que eles estavam falando do nosso Kratos, mas... Também, quando você falou Kratos, eu achei que era o nosso Kratos. Pois depois, quando falou do John Wick, aí... Olha lá, o Labcard Game, ele tá fazendo propaganda aqui, né? Tá com o nome de propaganda aqui. Ó. Ele tá falando que é o seguinte, uma pessoa que ameaça suicídio, mas não se mata, seria uma maneira de chamar a atenção para um problema com ela. Fala que vai. Exato. Eu queria dar um exemplo de uma pessoa da minha família que toda vez que termina o namoro, inventa de tomar. Termina um relacionamento, eu brigo com o namorado e inventa de tomar a cartela de remédio. Né? Como é que a gente tem que proceder com esse tipo de situação? Muito boa pergunta, e isso aí leva muito engano. Como assim? Eu te falo por quê. Tentativas prévias são fator de risco para suicídio. E
Quem acha que uma pessoa dessa está querendo chamar atenção e não vai acontecer o suicídio, está tomando uma tentativa prévia como um fator protetor contra suicídio. É daí que vem a confusão. Algo do tipo, Vilela cismou, ficou meio assim. Algo do tipo assim, não, já tentou tantas vezes, esquece, isso aí é só para chamar atenção. Nesse sentido. Então, o que você está fazendo? Essa é uma atitude estúpida que está tomando um fator de risco, que são as tentativas prévias, como um fator protetor. Já tentou tantas vezes e não vai ter. Principalmente em... É um fator agravante, então é o contrário. É um fator de risco, exatamente. É agravante, pode chamar assim. É um fator de risco. E principalmente em moças, isso é muito comum. Por quê? Porque a letalidade dos meios para que as moças usam, normalmente são menores. Num idoso ou num homem jovem, a letalidade do meio é muito grande que ele usa. Então, normalmente, uma primeira ou uma segunda tentativa, infelizmente, acaba acontecendo. Então, principalmente em moças mais jovens, é muito comum ter tentativas. E uma pergunta que ele embutiu aí, né, nessa pergunta dele, é assim, ó. Independente se a pessoa tinha uma real intenção suicida ou não, isso no mínimo demonstra uma pessoa que está em sofrimento, não está sabendo lidar com as próprias emoções e precisa de ajuda. Aí que eu queria ver teu comentário, Marcos. Então, o que eu ia dizer é que ainda que a pessoa faça esse tipo de ameaça ou de tentativa para chamar atenção, por exemplo, pode dar certo, pode funcionar. Às vezes a pessoa pode até, nesse momento, nem querer de fato acabar com a própria vida, mas queira chamar a atenção do namorado que foi embora ou qualquer coisa assim. Mas isso mostra um desequilíbrio, como você está dizendo, essa pessoa está em sofrimento, mas mais do que isso, ela está em desequilíbrio psíquico. E ainda que ela não queira, isso pode acabar funcionando. Essa pessoa precisa ser assistida, porque senão ela acaba morrendo de verdade. Não, o que será uma pena. Mas isso acontece. Precisa chamar atenção sobre isso, porque às vezes essas pessoas são vítimas de desprezo. Sim. Ninguém aguenta mais esse papo, de novo. Até comentários muito tristes, do tipo, por que não vai logo de uma vez, sabe? Pelo amor de Deus, né? Você acha que tem um lado mórbido das pessoas também? Vou dar o exemplo aqui daquela garota que a gente até entrevistou, que tem aquela dor mais... a pior dor do mundo, né? E ela tava fazendo uma vaquinha pra eutanásia na Suíça. Eu vi essa história. E aí ela fez um tratamento agora que parece que deu uma diminuída bem legal do negócio. E o pessoal fala, eu paguei pra ela se matar, não pra ela melhorar. O pessoal revoltado com ela, cara. Eu fiz a vaquinha pra ela ir pra Suíça, não pra cometer suicídio. Agora ela tá melhor, cadê meu dinheiro? Como meu assim? Pai do céu, a gente não... As pessoas, chegamos a esse ponto. A gente vive no meio de tudo. As pessoas estão assim. Mas eu penso que talvez a lógica disso seja um pouco... Bom, há uma crueldade nisso daí sim. Mas quando você pergunta se a gente é mórbido, eu não sei se você já observou, todo noticiário, toda coisa, sempre começa com notícias de tragédia. Pode observar, começa para depois entrar o noticiário, mas sempre começa com matou, morreu, inundou, sempre começa com alguma tragédia. Inclusive havia, não sei se ainda há, porque eu assisto muito pouco a TV aberta, havia aqueles programas que se você botasse um balde embaixo da TV caía sangue, né? À tarde, principalmente. Isso, né? Minha mãe fica assistindo esse negócio e fala, para de isso. Pois é. Aí fica constantemente, filho, tá muito perigoso, cuidado. Não é? Mas minha mãe fazia isso também. Então, há que se perguntar, por que as pessoas... Porque se isso passa na TV e é a primeira coisa que passa no jornal, e tem programas só disso, por que dá tanta audiência? Haveria que se perguntar. E eu penso que dá audiência por um efeito protetor, psicologicamente. Quase como aquela ideia de um raio não cai em dois lugares ao mesmo tempo, embora caia. Então, na hora que eu vejo a tragédia do outro, é como se já aconteceu com ele, não vai acontecer comigo. Entende? É como se isso me protegesse de alguma forma. São fantasias mais ou menos inconscientes, mas que me protegem. Nossa, tanta dor, tanta tristeza, tanta catástrofe já aconteceu. É como se a ovelha ficasse feliz porque o lobo comeu a ovelha que estava do lado.